O presidente Lula chega ao Brasil, chega amanhã, ele fez um giro internacional e foi marcado por uma programação intensa e também por declarações arriscadas. Ele falou do referendo da Venezuela, sobre a anexação do território da Guiana, falou sobre a guerra da Ucrânia, a guerra Israel-Hamas. De uma forma geral, o presidente, quando é cuidadoso, evita um tema espinhoso, esses são espinhosos, e quando ele é perguntado, o que ele faz? Normalmente faz referência a um tratado internacional, defende um princípio básico, geral, democracia, liberdade, soberania nacional. Não foi a escolha de Lula. Ele estava em Dubai, ele falou sobre o referendo da Venezuela. A Venezuela fez um referendo e decidiu anexar 2/3 da Guiana. Quer dizer, a sociedade apoiou esse referendo. Aí Lula pediu bom senso para os dois países. Para o Maduro até faz sentido pedir bom senso, mas pedir bom senso para a Guiana, que é alvo da loucura do Maduro. O Lula deu uma entrevista longa nessa viagem, tratou de vários assuntos, teve essa Venezuela numa outra entrevista, falou, por exemplo, da guerra da Ucrânia. Em setembro, ele já tinha dito que se o Vladimir Putin viesse ao Brasil, ele não ia ser preso. E agora ele repetiu a declaração porque vai ter no ano que vem reunião do G20. Agora, existe um mandado de prisão internacional contra o Putin, que foi decidido pelo Tribunal Penal Internacional por crime de guerra. Até que o presidente russo ele não tem ido às reuniões internacionais, não. E esse Tribunal Penal Internacional ele foi criado por um tratado que o Brasil assinou. Então, tudo bem, o Lula já questionou esse tratado, mas o fato é que está lá assinado. E essa declaração sobre a garantia de Putin não passou em branco, não. O mundo internacional registrou. E nessa entrevista que ele deu, entrevista grande, ele também falou sobre a guerra entre Israel e o Hamas. Ele deu 2 declarações na mesma entrevista sobre isso. A primeira, criticando o Joe Biden. Ele disse o seguinte, abre aspas, eu não consigo compreender como é que um homem da importância do presidente Biden não tem a sensibilidade para dar um grito, para parar aquela guerra. Ele estava fazendo referência, fecha aspas, né? Estava fazendo referência à influência que ele diz que os Estados Unidos têm sobre Israel. Agora, lembrando que o presidente Joe Biden, se for candidato à reeleição, ele vai enfrentar quem? Um cara que não gosta do PT, que é o Donald Trump. E vamos concordar? Você acha razoável Israel indo lá buscar instrução nos Estados Unidos? O que eu faço depois do ataque terrorista do Hamas? Ou então, os Estados Unidos dizendo, olha Israel, você foi atacado, senta na mesa para conversar com o Hamas. Faz sentido isso? Aí o Lula aproveitou e também fez críticas para o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, dizendo que ele, como governante, é muito extremista, que é de extrema-direita, que tem pouca sensibilidade humana, que tem pouca sensibilidade para entender o problema do que ele chamou de humanismo do povo palestino. Bom, declarações como essa, Venezuela, Ucrânia, Hamas, Israel, colocam o governo brasileiro ao lado de ações que não interessam para o Brasil. O que o Brasil ganha tratando como iguais Venezuela e Guiana, Rússia e Ucrânia, Israel e Hamas? Não ganha nada, mas pode criar com isso anticorpo contra o Brasil